Bom dia. Bom dia, Goiânia. Muito bem. Sejam todos bem-vindos ao 10º MEDNESP. Muita alegria estar aqui com vocês. É um prazer muito grande mesmo fazer parte dessa família da AME, né? E vocês sabem que o slogan do MEDNESP é assim: satisfação garantida ou seu obsessor de volta. Agora é com vocês, tá bom? Livre-arbítrio. Não sei se vocês viram, os amigos aqui das AMES, de norte a sul, de leste a oeste, falam muito a expressão vamos que vamos. Vamos que vamos era um jeito carinhoso da doutora Marlene Nobre encerrar os e-mails que a gente se trocava sempre. Ela, claro, muito carinhosa, muito amorosa, cobrando os nossos serviços, nossos trabalhos. Então, doutora Marlene, estamos juntos, vamos que vamos. Um grande beijo. Muito bem, coube a mim abordar um pouquinho o histórico da reencarnação, né? Esse tema que está sendo tão abordado aqui no MEDNESP, a razão da gente prosseguir os nossos estudos, né? E eu deixo aqui o site da Associação Médico Espírita de Santos, para os nossos colegas que vieram da Baixada aí, amesantos.blogspot.com, para vocês também, de outras cidades, outros estados. O site da AME Brasil, que nós sugerimos que vocês frequentem bastante. E no item publicações do site da AME Brasil, nós temos vários trabalhos, artigos científicos nacionais e internacionais, e dentre eles também a revista Saúde e Espiritualidade. Todas as outras edições da revista Saúde e Espiritualidade, elas são possíveis de serem vistas gratuitamente no site da AME Brasil. Nós já estamos com 16 edições no site, e 2 edições impressas com o tema da bioética e o histórico, a biografia da doutora Marlene Nobre, que a gente sugere que vocês levem a doutora Marlene para casa de vocês, inclusive, para ter mais ideia, para quem não teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, quem foi essa nobre dama que a gente pôde ter contato. E represento também a Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada, cujo site está ali, onde nós temos também o curso de formação de psicoterapeutas, paramédicos e psicólogos, onde a doutora Maria Júlia, mãe do nosso querido Júlio Pérez, teve esse pioneirismo de trazer a TVP para o Brasil, com o doutor Morris Netterton, a doutora Maria Teodora também, junto nesses trabalhos na década de 80, a gente até brinca que a Maria Júlia e a Maria Teodora é uma dupla sertaneja, as duas juntas, né? Mas enfim, são grandes amigas que abriram esse espaço para a gente chegar até hoje e abordar essa possibilidade de uma maneira de não ser mais tão condenado, né, e posto na fogueira quando se falava de reencarnação em épocas mais antigas, né? Mas enfim, aqui está uma revista que a gente tem o prazer de divulgar para vocês, uma oportunidade muito bacana da gente trazer isso ao MEDNESP, fica a nossa dica de leitura. E com relação ao tema da reencarnação, né? Quando nós temos a possibilidade de entender o que é a vida, é tão difícil defini-la ao mesmo tempo, eu penso que se pensássemos, né, se a vida fosse realmente uma só, eu acho que Deus, nosso Pai, Pai de todos, realmente não seria um Pai justo, amoroso e tão fiel. O que faz termos tantas diferenças, né? Um nasce mais rico, outro mais pobre, outro com o corpo físico estável e perfeito, outro com alguma situação de saúde um pouquinho mais delicada, um nasce num país, outro nasce no outro, com aquele núcleo familiar, seja um núcleo às vezes fácil, às vezes difícil, né? Na verdade, a questão de família às vezes só muda de endereço, a situação que a gente passa, não é mesmo? Mas o conceito da reencarnação poderia se falar também sobre palingenesia ou pluralidade das existências, vidas sucessivas, transmigração de almas, recomeço do processo de evolução, de retificação. Cada um pode definir esse processo como lhe convier, né? Se você está falando no Congresso Espírita, você pode falar o termo reencarnação propriamente dito. Se você está falando num meio mais ecumênico, você pode falar de palingenesia, ou numa universidade. E temos aqui a parceria da PUC, que maravilha, porque temos causas em comum, que é o exercício do amor e da tolerância entre nós mesmos, né? Então, na verdade, o rótulo que se dá a esse conceito
pouco importa, né? Cada um vai explicar de um jeito aquele que achar mais conveniente. Mas o Espiritismo, essa doutrina que tentamos estudar, entender e aplicar para nós mesmos, né, no nosso dia a dia, não tem o título de propriedade sobre o tema da reencarnação. O tema da reencarnação já vem sendo estudado antes de Cristo. No hinduísmo, os Upanishads, olha que nome difícil, onde temos aí algumas escrituras de 2.800 anos atrás, falando da hipótese da vida ter acontecido antes da encarnação atual deles, ou o jainismo, 600 anos antes de Cristo, o budismo, Pitágoras, 580 anos antes de Cristo, pela primeira vez no Ocidente, aborda a possibilidade de haver alguma coisa antes da vida presente. Platão, 429 anos antes de Cristo, a mesma coisa. O rosacrucianismo no século XIV, o chiquismo no século XV, espiritismo no século XIX e teosofismo. Então, várias filosofias abordando essa questão das vidas passadas, da teoria da reencarnação. O próprio racionalismo cristão, fundado aqui no Brasil, no ano de 1910, pelo português Luís de Matos, para quem o perdão de pecados significa comodismo, ou seja, eles estavam tentando dizer, escuta, você tem que se melhorar, você tem que ser um ser humano melhor. E isso que a gente está passando aqui é uma grande oportunidade. Já aventava também a possibilidade de ter experiências anteriores com relação ao presente ou ao nosso futuro. A antroposofia, uma dissidência alemã da teosofia, a Seishonoye, fundada no Japão por Masaharu Taniguchi, Igreja Messiânica Mundial, também é reencarnacionista, fundada no Japão. A Legião da Boa Vontade, fundada no Rio de Janeiro por Alziro Elias Davi Zarur, onde ele mesmo se intitulava a reencarnação de Allan Kardec. Vejam vocês, né? Há controvérsia, sim ou não? Mas enfim, mas já falava da reencarnação. A Cientologia, fundada em Washington, Estados Unidos, por Lafayette Hubert, falava em reencarnação. Hare Krishna, Sociedade Internacional pela Consciência de Krishna, levada para o Ocidente na década de 60, nos Estados Unidos. No Egito Antigo se falava de reencarnações. Nas religiões indígenas, na América do Norte, Central e do Sul, os povos incas, maias, astecas, religiões africanas, Umbanda, Candomblé, ou seja, muita gente no planeta. O Júlio deu uma estatística aqui de 2011, né, que mais ou menos 26% da população planetária acredita na teoria da reencarnação. E no Brasil, oficialmente, esse dado de espíritas, oficialmente, é mais ou menos de 3 a 4%, né? Mas de simpatizantes ou de pessoas que acreditam na teoria da reencarnação, esse número é muito maior. Aqui no Brasil a gente tem um pouquinho do sincretismo religioso, né? A gente, por exemplo, adora o Papa Francisco, muito simpático e que dá exemplo das suas pregações, muito cativante. Juntou 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, quando esteve aqui, e a gente para ouvir ele falar. Quando a gente ouve um pastor evangélico muito inspirado, falando de Deus, de Jesus e de amor, a gente para ouvir, né? A gente vai na casa espírita para tomar um passe, para garantir às vezes, quando a gente está meio mal, né? Ou muitos turistas vão até Santos para jogar flores para Iemanjá na noite de Ano Novo, tomar um banho de sal grosso, pular 7 ondas, né? Então a gente vê isso, que a gente tem uma simpatia uns pelos outros das filosofias religiosas. Então não só os espíritas acreditam na teoria da reencarnação, né? Isso não é uma propriedade exclusiva de ninguém. E com relação a esse termo metempsicose, seria uma reencarnação de modo não progressivo, digamos, da evolução das próprias espécies, voltando, por hipótese, a reencarnar na forma de animais, plantas ou até minerais. Vocês lembram de uma novela que tinha na Globo, Caminho das Índias? Que vários personagens falavam, nossa, se você não for bem comportado aqui no seu jeito de ser, você vai reencarnar como se fosse uma lesma, ou um bicho esquisito, como se pudéssemos voltar atrás. Coisa que essa hipótese nós não aventamos, nós não estudamos, porque sempre andamos para frente. Por mais que uma pessoa ou outra possa ser chamada, às vezes, sarcasticamente, de ameba, de burro ou de asno, assim por diante, a gente só vai para frente, tá certo, gente? Aí é o comportamento da personalidade, mas é outro caso, né? Então, a metempsicose contradiz a lei do progresso, isso muito na Índia.
E vocês vejam ali nas fotinhos, né, que algumas pessoas são muito parecidas com alguns bichinhos animados ou seu próprio bichinho de estimação, né, Vênia? Que a gente vê o dono e o seu pet muito parecido no seu penteado, no seu rosto, né? Muito interessante isso, né? Preste atenção nos seus cachorrinhos quando você chegar em casa, tá bom? Ou nos gatinhos também. E com relação à reencarnação, o processo de evolução, o darwinismo, né, na lei de evolução das espécies, ele, com a sua teoria, em épocas mais antigas, né, muito corajoso, de expor isso em público para a sociedade, que fala de um processo de evolução. Realmente, não daria para nós acreditarmos que o mundo seria criado somente em 7 dias, mas e sim em bilhões de anos, desde o ser unicelular ao pluricelular, chegando de alguma maneira até a raça humana, né? Então ele teve a sua importância, com certeza, de trazer para a sociedade o lado científico, o lado racional, o lado lógico das suas pesquisas. Ele, um naturalista britânico. E já Tomás de Aquino, desde o século XIII, questionando se essa alma, aquela coisa que pergunta se ela mesma existe, segundo o poeta Mário Quintana, se ela seria pregressa ou criada na própria concepção. Ou seja, os filósofos dessas épocas mais antigas questionando realmente, né, quem somos nós, de onde nós viemos. E esse processo de evolução realmente, ele é individual e intransferível. A experiência é armazenada no nosso perispírito, como muito bem o Júlio deu um show aqui falando da regressão de memória, e essas memórias gerando traumas ou consequências psicológicas no seu jeito de ser. Gerando também o que a gente gosta, o que a gente não gosta, as nossas afinidades, as nossas desafinidades, formando uma personalidade, uma característica do nosso caráter, né? O conjunto das tendências positivas e negativas que todos nós temos aqui, né? Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Então, que tipos de reencarnações a gente presta atenção, que a gente vê no nosso dia a dia? Retificadoras, dolorosas e especiais. Cada um está passando aqui no seu processo. Chegamos ao próprio Espiritismo, ao Mednesp, pela curiosidade, pelo amor ou pela dor. Tema da dor que foi citado ontem aqui nesse mesmo palco, né? Mas lá atrás também, outros filósofos, lá no cristianismo, na história da humanidade, do Velho Testamento, do Novo, Orígenes de Alexandria, teólogo, filósofo, 185 a 253 depois de Cristo, começava a aventar a hipótese da pregressão, de onde que nós viemos, né? Da alma pré-existir a concepção do nosso corpo físico. Gregório de Nissa, mais místico, Santo Agostinho, inclusive, nas suas filosofias, questionavam isso mesmo, realmente, né? Por mais que eles fizessem parte de uma doutrina mais tradicional da igreja da sua época, eles estavam pensando realmente, ampliando a visão do que é o ser humano, né? E eu selecionei aqui nessa pesquisa breve algumas passagens do Novo Testamento do correlacionamento entre Elias e João Batista, que eu vou ler para vocês todo o texto, com medo de eu falhar na minha própria memória e não citar para vocês a Bíblia nesses textos que a gente cita. Então, Mateus, no capítulo 16, versículos 13 e 14, na confissão de Pedro, olha o que é dito. E veio Jesus para as partes da Cesareia de Filipe e fez a seus discípulos essa pergunta: quem dizem os homens que é filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, mas outros que Elias, e outros que Jeremias, ou alguns dos seus profetas. Tipo, o seu padrão de comportamento está muito parecido, parece que ele veio concluir uma tarefa que ficou mal concluída. Mateus, no capítulo 17, no capítulo que fala da transfiguração, de 9 a 13, aqui cita: e quando eles desciam do monte, lhe pôs Jesus dizendo: não digai a pessoa alguma o que vistes, enquanto o Filho do Homem não ressurgir dos mortos. E os discípulos perguntaram: pois por que dizem os escribas que importava vir Elias primeiro? Responde Jesus: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Então, menções bíblicas aventando a hipótese do retorno,
de uma pessoa para concluir o seu trabalho e concluir a sua tarefa. Continuando, digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Então conheceram os discípulos que de João Batista é que eles lhes falaram. Indo agora para Marcos, capítulo 8 e 9 aqui, da transfiguração e da volta de Elias. O mesmo trecho explicando essa mesma passagem. O trecho era muito grande, não cabia nesse mesmo slide aqui. Mas a mesma explicação da volta de Elias comparado com João Batista. Já em João, na visita de Nicodemos, cita: E havia um homem dentre os fariseus, Nicodemos, um dos chefes dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que tu é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus responde: Em verdade vos digo que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos disse: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar a entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu Jesus: Em verdade te digo que quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: importa-vos nascer outra vez. O Espírito assopra onde quer, e tu ouves a tua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tentando falar na linguagem da época, que talvez se falássemos a palavra reencarnação, a turma não entendesse daquela época. Já em João, capítulo 9, cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem que era cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, que pecado fez este, ou fizeram seus pais para nascer cego? Respondeu Jesus: Nem foi pecado que ele fizesse, nem seus pais, mas foi para manifestarem nele as obras de Deus. Começando a explicar um comecinho, um embriãozinho de a lei de ação e reação, de causa e efeito, portanto, tendo como base a hipótese da reencarnação das vidas sucessivas. Já em Lucas, da anunciação de João Batista: Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. E Isabel, tua mulher, te parirá um filho, e pôr-lhes-ás o nome de João, e te encherás de gosto e alegria. E muitos se alegrarão do seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho ou outra bebida que possa embriagar, e já desde o ventre de sua mãe será cheio de Espírito Santo, e converterá muitos dos seus filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E o mesmo irá adiante dele no Espírito em virtude de Elias, para reunir os corações dos pais aos filhos, e reduzir os incrédulos à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo perfeito. Olha aqui, dando já o aviso prévio daquilo que ia suceder na vida daquele reencarnante. Jeremias, vocação de Jeremias. E me foi dirigida a palavra do Senhor: Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, te conheci. Olha que interessante. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, a tua alma já existia. Você estava no mundo espiritual. E antes que tu saísses da clausura do ventre materno, te santifiquei e te estabeleci profeta entre as gentes. Mediunidade na Bíblia, Mateus 17 também, onde fala da transfiguração, que em termos técnicos que a gente estuda, pneumatofonia e materialização. Diz aqui o trecho: E 6 dias depois toma Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os leva à parte de um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestitudes se fizeram brancas como a neve. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E começando a falar, Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é que nos estejamos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Estando ele ainda falando, eis que uma luz da nuvem os cobriu. E eis que saiu da voz uma nuvem que dizia: Este é aquele meu querido filho, em quem tenho posto toda a minha complacência. Ouviu. E ouvindo isso, os discípulos caíram de bruços e tiveram grande medo. Porém, Jesus se chegou a eles, tocou-os e disse-lhes: Levantai-vos e não temais. Eles então, levantando seus olhos, não viram mais do que tão somente a Jesus. A materialização, o fenômeno da ectoplasmia, na Bíblia, gente. Um estudo antigo citando
sem os termos técnicos apropriados que a doutrina está me explicando aqui agora com André Luiz. E na história também da humanidade, da igreja, no segundo concílio de Constantinopla, lá em Istambul, no ano de 553 depois de Cristo. Alguém já estava encarnado nessa época ou não? Vocês estavam lá? Não? Talvez alguns de nós, sim ou não? Lá no Império Bizantino, Teodora, sempre as mulheres, esposa do imperador Justiniano, ficou falando no pé do ouvido do marido. Cadê a Giovana? Desculpa, Gi. Tudo bem? Beijo. Aonde a imperatriz, na época se falava da teoria da reencarnação, questionava essa hipótese: como eu, imperatriz, posso renascer como escrava numa próxima vida, numa próxima encarnação? Eu quero ser sempre imperatriz, ora pois. Então você vai falar com o Papa Virgílio, marido, Justiniano, de cortar essa lei da igreja. Então quem a partir daquela época aventasse a hipótese de vidas sucessivas, vidas passadas ou vidas futuras, manda cortar o pescoço. Então, quem obedece tem juízo, não é assim que funciona? E a partir dali, o rumo da igreja foi outro. Se alguém estava lá, está reencarnado para corrigir esses erros, viu gente? Outros pesquisadores, Helena Blavatsky, ucraniana, e o americano Henry Olcott, na Sociedade de Teosofia dos Estados Unidos, começou a introduzir esse conceito na América do Norte. Obviamente, Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, na França, o Livro dos Espíritos, em abril de 1857, na mesma época que Darwin lançava também as suas publicações. Se eu não me engano, 6 meses posteriormente. Só que Darwin não entrou na teoria genética e, obviamente, não entrou na hipótese das vidas passadas, né? O indiano Swami Vivekananda, da Sociedade Vedana, também já começou a estudar a reencarnação nessa época, do século XIX. Então, da vida após a morte, né? Quem aceita, quem não aceita. Se não é aceito pela ciência, acredita que a morte é o fim. E a ciência conclui que o contato com os espíritos é somente uma manifestação, uma invenção do cérebro daquela pessoa, chamado de esquizofrenia ou de epilepsia, tem alguns casos. Quem aceita a vida após a morte? A doutrina espírita e outras filosofias, né? Que afirmam então que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida, ou a continuação, e possui a sua base na vida após a morte, e faz contato com a hipótese de espíritos desencarnados. Então o paciente que foi diagnosticado com esquizofrenia, quando ele está falando que está vendo alguém atrás daquela bandeira ali ao lado, eu tenho que pensar na hipótese de não ser um delírio, não ser uma alucinação, de que de fato ele está vendo alguma coisa, e não rotulá-lo, você tem isso ou você tem aquilo, né? E na parte da ciência, né? A consciência, a função e memória extracerebral, a mente não é o cérebro, a mente é uma propriedade do espírito, do seu pensar, do seu viver, do seu escolher. Então a consciência, as memórias das vidas passadas, não estão necessariamente no local do nosso cérebro. Nós temos umas correspondências cerebrais que ativam ou que são ativadas até na regressão de memória, como o hipocampo relacionado às lembranças antigas. E outras evidências, a experiência de quase morte, onde as pessoas têm paradas cardíacas, estados de coma, mortes encefálicas, que relatam vivências extracorpóreas, o seu estado neurológico era nulo. Como que ele pode registrar uma vivência dessa? Porque o espírito está ativo, registrando coisas, inclusive após o seu desencarne, né? As pessoas falam da visão entre que entram num túnel, que tem contato com as entidades espirituais ou parentes, que se veem fora do próprio corpo físico, enfim. Outros fenômenos parapsicológicos evidenciam a vida além da vida física, nas aparições dos próprios espíritos, como a gente já falou, nas materializações, nos poltergeists, fenômenos de ectoplasmia, na regressão de memória, na TVP, tão bem explicada pelo Júlio Pérez, né? Onde os pacientes relatam sintomas que não têm uma explicação necessariamente nessa encarnação. Daí a necessidade de sabermos indicar quando é caso de fazer a TVP ou não é caso. Por curiosidade, nunca vai ser caso, né? Tem que ser uma indicação muito séria, como bem explicou o Júlio, né? Eu lembro de um caso muito interessante, que nós atendemos uma época,
de uma moça, até fazendo um parênteses aqui, que tinha muita dificuldade em emagrecer, perder peso e, por consequência, se relacionar, arrumar um parceiro, um namorado, enfim. Numa primeira vivência, eu lembro que ela foi a um trauma passado dela, que ela tinha morrido de fome, e o espírito, ao desencarnar, toma uma decisão para si mesmo, que dali para frente nunca mais ela ia permitir que isso acontecesse. E hoje ela come compulsivamente, fica no inconsciente. Não é uma coisa que a pessoa faz de propósito. Claro, afastando doenças orgânicas, doenças endócrinas, metabólicas, etc, etc. Lembro também que numa outra vivência dessa mesma paciente, ela torturava outras pessoas em épocas mais antigas, deixando-as morrer de fome e de inanição. E o espírito dela, ao desencarnar desse processo de tomada de consciência, se recobre de tanta culpa que ela realmente se pune comendo demais para compensar as pessoas que matou numa gula muito desenfreada. Até aí a gente observava um grau de relação entre o tema da obesidade e aquilo que ela fez de errado para si ou para os outros em encarnações antigas. Mas o que mais me surpreendeu no caso dessa moça foi assim, que numa outra vivência, ela fez umas 5 ou 6 vivências, ela se viu no mundo de prostituição, onde obviamente usava e abusava da sexualidade. E eu fiquei pensando, o que isso tinha a ver necessariamente com a obesidade, aquilo que ela veio tratar num primeiro momento, e a regressão que veio à tona. Porque, como disse muito bem o Júlio, não é o paciente que escolhe o que vai vir das lembranças de vidas passadas, é o inconsciente, e aqui a espiritualidade autoriza também. E ela saiu dessa vivência, vendo essa história no mundo de prostituição, sem amor, sem afeto, E ela, por ser mais fortinha, digamos assim, ela tinha muita dificuldade de paquerar, de namorar, de gerar interesse em um parceiro, Enfim, as pessoas julgam muito pela aparência realmente. Mas o que mais me surpreendeu no caso dela, e ela me disse assim, ao abrir os olhos, porque a regressão é sem hipnose, ela está consciente o tempo todo. Ela falou mais ou menos assim: Flávio, eu acho que se eu fosse num padrão top model, digamos assim, eu acho que eu estaria hoje, nessa encarnação, usando e abusando da sexualidade mais uma vez. Então, muito interessante como num planejamento reencarnatório, de repente, o fato de ter uma tendência à obesidade, além dos traumas psicológicos de outras vidas, pode servir também como um freio moral para o seu comportamento, E, com certeza, ela tinha que aprender a amar, e não só a usar do sexo propriamente dito para ter alguém por perto. Amar e ser amada, de fato, era o mais importante. Muito bem. E além da própria impossibilidade orgânica da ressurreição, o que é da carne, o que é do espírito, é do espírito. Um outro instrumento da evidência da vida após a vida, física, corpórea, é a transcomunicação instrumental, onde a Sônia Rinaldi, lá de São Paulo, faz muitas pesquisas com relação a isso, Além dos fenômenos propriamente mediúnicos, psicografia e psicofonia. Já temos aqui no CID da psiquiatria, no item F44.3, esse tópico, onde a existência de alguns estados de transe, fazendo a distinção entre os normais, por aspectos culturais ou religiosos, daqueles que são patológicos, provocados por doenças orgânicas ou mentais. O que isso quer dizer? Que a psiquiatria, de alguma maneira, ainda não aceita a reencarnação, nem a questão dos espíritos, como circula muitas vezes pela internet, que a medicina reconhece a obsessão espiritual, a vida além dessa vida. Ainda não reconhece, gente, isso é fofoca do Facebook, Então, mas nesse item da psiquiatria, ela admite a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa estar incorporada por um espírito, porque ele faz parte de uma tribo da Amazônia, o pajé da tribo da Amazônia, numa sessão religiosa deles, está temporariamente pelo espírito das águas ou das árvores, e depois daquele ritual ele volta para o seu normal, ele vira uma pessoa da sua própria tribo. Então o que isso quer dizer? Que a psiquiatria começa a respeitar aquelas pessoas que têm alguns hábitos religiosos, que, entre aspas, estariam fora de si e que num padrão fora daquele momento religioso volta a ser o normal. Então não considera isso mais uma doença, o que já é um avanço.
Obviamente aqui o nosso amigo Amit Goswami, né, de vários livros importantes, Quem Somos Nós, falando da física quântica, da reencarnação. Vários pesquisadores internacionais, Maurice Netterton, Edith Fiore, Patrick Duo, Banerjee, Hans Tendam, Brian Weiss, falando de vidas passadas, Ian Stevenson, Elendur Haraldsson. Brasileiros, Hernani Guimarães Andrade, Jorge Andréa, Maria Júlia, mãe do Julinho aqui presente, esse jovem rapaz que a gente gosta tanto, Maria Teodora Guimarães, Nubur Facuri, Alexander Moreira, vários queridos amigos, vários núcleos universitários já falando da reencarnação, graças a Deus. Relatos de casos, né, com marcas de nascença, defeitos congênitos, marcas que ficam no perispírito que a gente leva para vidas futuras. Uma pessoa, por exemplo, que possa ter abreviado a própria vida com um tiro no peito e na reencarnação posterior ter uma tendência a ter uma arritmia. Tudo fica na memória do nosso perispírito. Lembranças espontâneas de crianças de vidas passadas, Dr. Ian Stevenson, Hernani Guimarães Andrade, grandes pesquisadores, a nossa homenagem, o nosso carinho. Então nós somos seres biológicos, sociais, psicológicos e espirituais. A medicina está dando avanço, a razão do Medinesp é isso, de trazer para a população essa hipótese, fora da casa espírita, porque é muito fácil, né, gente, falar de reencarnação dentro do centro. A gente tem que falar isso na faculdade, na universidade, na sociedade, na mídia, e levar isso sem fanatismo, de uma maneira muito séria, com as evidências científicas das hipóteses que a gente está defendendo. Quais finalidades das reencarnações? Então, aprimoramento moral e intelectual do homem em vários mundos. Há várias moradas na casa do Pai, como disse Jesus, no plano físico e no plano espiritual. Aproximação de Deus, missões especiais, provações, o karma, que a gente chama de programação reencarnatória, um progresso infinito. E poderíamos pensar, né, por exemplo, aonde está agora o Hitler? E eu tive um contato com Geraldo Lemos, muito amigo do Chico, que foi a Santos há uns 2 meses atrás. Ele deu uma entrevista lá, onde ele trocou esse diálogo com Chico Xavier, né, onde estaria o Hitler. E, segundo ele, estaria em Plutão, no seu exílio espiritual, para pensar no que ele fez por 1000 anos. E que Gandhi, por amor de Deus, misericórdia de Jesus, Gandhi foi falar com Jesus, os bastidores do Espiritismo agora, né? Gandhi foi falar com Jesus, e Jesus autorizou que ele fosse interceder por Hitler, lá em Plutão, para começar um processo de psicoterapia. Então, se Deus faz isso com Hitler, o que ele não faz com a gente, né? Então, trilhar no caminho do bem é a nossa saída, a nossa solução, né? Por isso aí cita refúgios no espaço. Karma e destino, a lei de ação e reação, causa e efeito, ressaltando a responsabilidade na Terra, no plano espiritual, pelo nosso livre-arbítrio, pelas escolhas, reforçando o nosso exercício da reforma íntima pelo caráter, para que de alguma maneira a gente possa não perder essa nossa encarnação atual. Isso é o mais importante, não perder a encarnação atual. Então, o que a gente fala de programação reencarnatória? Desde a fecundação, a vida física começa na fecundação da nossa campanha contra o aborto. Escolhemos o nosso sexo, a forma física, o parentesco em casa, não reclame da esposa, do marido, da sogra, do papagaio, está tudo certo, está tudo no seu lugar, né? O ambiente de trabalho, a profissão, as afinidades, as desafinidades, as profissões, as intuições, as nossas tendências de personalidade. Opa! A Dilma falando? O que é isso? Eu, hein? Pensem nessa frase, gente. Exemplo de causas e de problemas que a gente acumula, de vidas passadas com consequência em vidas presentes e vidas futuras. Imprudência, ócio, gula, indiferença, frieza, egoísmo, inveja, prepotência, alguém está se encaixando nisso? Orgulho, marcas, vaidades, abuso do sexo, poder do dinheiro, indisciplina. O que vem depois? Situações nem sempre simpáticas, né? Problemas físicos das mais variáveis, doenças orgânicas. E muitas, claro que não existe, né, o mecanismo só doloroso para a gente ressarcir erros de vidas passadas. Muitas vezes as pessoas têm as tarefas missionárias no uso da mediunidade. Então, numa programação reencarnatória, já junto com os amigos da espiritualidade, é feito às vezes a seguinte pergunta: você prefere ter uma doença física, orgânica, que às vezes te impeça e te dê algumas limitações para você ser mais humilde e trabalhar o seu orgulho, ou você prefere servir na mediunidade? Obrigado. Eu prefiro servir na mediunidade. Põe em mediunidade 3 cruzes.
Aí a pessoa veio com a mediunidade, começa na adolescência com sintomas, etc, etc, e muitas vezes ela não quer assumir a mediunidade dela, fugindo dela. Então, para a gente pensar também que algumas situações orgânicas pode ser, às vezes, ação e reação, causa e efeito disso, né? O que a gente tem que fazer? Amar, ter fé, fazer o bem, ter paciência, ser humilde, brandura, resignação. Isso não vende na farmácia na forma de comprimidos, não tem genérico. Tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Perdoar, se perdoar, tentar não guardar mágoa, que a mágoa na verdade é uma má água, né? E se o corpo humano é composto aí de mais de 70% de água, você cria um lodo dentro de si. Ter responsabilidade pelos seus atos, pelas suas escolhas, saber colher as consequências disso, né? E sem prova, ninguém vai medir valor. Não existe progressão continuada, nós temos que passar por provas fáceis, médias, difíceis. Não tem como medir conhecimento sem passar, às vezes, situações. Às vezes individuais ou coletivas, escolhidas por nós na própria espiritualidade. Então, minha gente, a gente precisa tentar construir um mundo melhor, porque a gente vai voltar. Isso aqui é muito passageiro, passa tão rápido, essas poucas décadas que a gente está por aqui. É muito rápido. E, obviamente, a mídia também se interessa por isso. Volto já. Emmanuel já está reencarnado no interior de São Paulo, que foi o padre Manuel de Nóbrega, né? TVP na capa da revista Isto É, Kardec e Chico, novelas, A Viagem, Escrito nas Estrelas, e dá audiência, hein? Todo mundo gosta, né? Chora, fica emocionado, né? Livros, A Reencarnação como Lei Biológica, que a gente recomenda também, do Décio, do José Reis Chaves, que a gente usou para fazer essa pesquisa histórica, Reencarnação na Bíblia e na Ciência, Emílio C. Miranda, A Reencarnação e Imortalidade, A Reencarnação no Brasil, Dr. Hernani. Filmes, já viram esse aqui, Minha Vida na Outra Vida? Caso real de lembrança espontânea de vida passada. Recomendo, pega o lenço, tá? Amor Além da Vida, também é bom, já viram? Já? Quem não viu, não fala a história. Quem já viu, não fala a história, tá? Senão perde a graça, tá? Recomendamos nossas revistas, vamos levar a doutora Marlene para casa, as questões da bioética, tão importante para a gente mudar esse planeta que a gente está aqui. Doutora Marlene, estamos juntos, um beijo. Tchau, gente, fica com Deus.